Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 29 de agosto do ano 2019, né? Hoje é quinta-feira. Hoje é uma data importante que todo o estudante de escatologia, todo aquele irmão que está olhando para Israel, para a figueira, não pode esquecer dessa data. É uma data profética. 29 de agosto é aniversário do movimento sionista. O movimento sionista de Theodor Herzl. Theodor Herzl, judeu austríaco, que em um congresso em Basileia, na Suíça, ali teve a primeira reunião em 1897 para a reconstrução do Estado de Israel. 29 de novembro de 1897, portanto, hoje, 29 de novembro de 2019, 122 anos do movimento sionista. As primeiras ondas de emigração judaica foi um pouco antes do movimento sionista, foi em 1882. Alguns grupos de judeus começaram a emigrar para Israel, como Golda Meir, David Ben-Gurion, Menahem Begin. Então eles começaram a emigrar para Israel e construir os kibbutz, ou seja, as fazendas coletivas, em cumprimento a Ezequiel 40, aliás, em cumprimento a Ezequiel 36, quando Deus fala para os montes produzir frutos para o povo que está prestes a vir. Então primeiro tinha que preparar o local, preparar a terra. Então o movimento sionista teve muita força, né? Já antes do movimento sionista, em 1897, já teve essa onda de imigração em 1882. Os primeiros imigrantes que vieram da Rússia em 1882, que começaram a criar as fazendas coletivas, os kibbutz. Eles começaram a preparar a terra, começaram a plantar, né? Para o povo que está prestes a vir. Conforme está escrito em Ezequiel 36. Montes produzam frutos, árvores produzam frutos para o meu povo que estão prestes a vir. Eles começaram a fazer as fazendas coletivas, né, as cisternas, os poços, começaram a trabalhar a terra, e a terra de Israel brotou em 1947, 1948. Então o movimento sionista teve muita força. Theodor Herzl, né, que foi o fundador do movimento sionista em 1897, um judeu nascido na Áustria, né, que nasceu na diáspora, então é considerado judeu também, que ele é filho de judeu. Então depois, em 1947, interessante, no ano 1947, os seus restos mortais, os restos mortais de Theodor Herzl, foi transportado para Israel e sepultado no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém. Então é uma data importante, meus irmãos, porque nós sabemos que a Arca de Noé, ela é um sinal de Deus para o mundo antigo. A Arca de Noé é um sinal de Deus para o mundo antigo. E o Estado de Israel é um sinal de Deus para o mundo atual. E nós sabemos que a Arca de Noé foi 120 anos para construir a Arca. A Arca de Noé gastou 120 anos, depois deu 7 dias de prazo e veio o dilúvio, que representa a grande tribulação. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Então quanto tempo que nós temos eu não sei. Nós estamos já nos 122 anos do movimento sionista. E o Estado de Israel representa, né? A Arca de Noé, ela tipifica o povo judeu, a tipificação do povo de Israel. Quando Noé terminou a arca, depois de 7 dias veio o dilúvio, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 11. O dilúvio é uma representação da grande tribulação. A arca passou pelo dilúvio e retornou no Monte Ararat, ou seja, Israel passa pela tribulação e retorna no milênio, inicia-se uma nova vida. Então é uma data importante. Hoje, 29 de novembro de 2019, portanto, hoje é uma data importante, 29 anos, 122 anos do movimento sionista de Theodor Herzl, criado em 29 de agosto de 1897. Amém, meus irmãos? Passe essas informações
Porque a Bíblia diz assim, olhai para a figueira. Nós temos que olhar para a figueira. Nós temos que olhar para os acontecimentos em Israel, do que está realmente acontecendo em Israel. Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.